Muito bom dia, graça e paz. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. No amanhecer desse domingo, embora estejamos um pouco ainda com a garganta irritada, inflamada, mas o Senhor tem nos dado essa graça de estarmos aqui. Gostaríamos de trazer uma palavra de Deus para a tua vida, mediante as dificuldades e as lutas que intercedem o milagre de Deus na sua vida. Precisamos conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus, por meio desses milagres. O próprio Jesus afirmou: se não vires sinais, não hão de crer. Então se faz necessário que Deus opere milagres, que Deus traga soluções na vida de pessoas que estão vivendo situações muito difíceis, adversas, lutas em que ela mesma não entende o porquê, porque são lutas que ocorrem no mundo espiritual e se reflete aqui nesse mundo natural. E há pessoas que olham apenas com os olhos naturais para tudo que lhe acontece ao seu redor. Não vai entender, nem compreender o que acontece no mundo espiritual. É lá no mundo espiritual que as nossas orações fazem efeito, que a nossa fé ela realiza, ela traz os benefícios dos quais nós necessitamos todos os dias da parte de Deus, mediante a graça dele por meio de Cristo Jesus, mediante a suas eterna misericórdia e o seu imensurável amor pelas nossas vidas. Hoje nós não vamos dar continuidade à leitura lá que nós estamos fazendo pelas madrugadas de Coríntios, da carta de Paulo ao 2 Coríntios. Mas vamos trazer como domingo, vamos trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, para edificar a tua vida, despertar a tua fé, para abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos espirituais. Estaremos orando no nome de Jesus, a teu favor. Essa história ela é muito conhecida por aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia ou têm o hábito de ir à igreja. Sempre, com certeza, você que é cristão já ouviu ou já leu essa passagem. Está escrito na Bíblia de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Diz assim: vamos conhecer o texto, vamos deixar que o Espírito Santo nos guie mediante esse texto, de acordo com o propósito que Deus tem nesta palavra, nesta manhã de domingo para nossas vidas. Chegando a Jericó, Jesus, quando ele chega a Jericó, é bom entender que ninguém sabia ali, a não ser Jesus. Era o único que tinha entendimento, conhecimento de que ele próprio estava passando por aquela cidade pela última vez. Jericó já foi uma cidade no passado considerada amaldiçoada. Quando você olha para Jericó aqui nesse texto, você não imagina o quanto essa cidade ela se tornou deserta, inabitável, inapropriável para se conviver, para se viver nela, por um simples motivo:
essa cidade, as águas dessa cidade, as águas que a população poderia beber, mas não podia, porque eram águas amargas, salgadas. E um dia, um profeta de Deus chegou com seu exército, com seus auxiliares, àquela cidade, e se acampou à beira do rio daquela cidade. Montaram suas tendas, prepararam tudo, estavam de passagem, e um dos servos foi buscar água no riacho para cozinhar, para beber, e quando provou na água, a água era amarga, era salgada. O rio era um rio de águas doces, mas não corria nesse rio águas doces, corria águas amargas. Exemplificando, trazendo de uma forma figurativa, assim é a vida de muitas pessoas. Tem uma aparência doce, amável, tem uma aparência de solução, de resultados esperados, porque eu imagino que foi assim que aquele servo que foi buscar água, ao olhar para aquele rio, ele imaginou: não, isso é um rio de água normal, de água doce, vai saciar nossa sede, vai servir para nós cozinharmos e ficarmos aqui o tempo que o profeta assim desejar. Mas as coisas, como sempre dizem, a aparência engana. A aparência das coisas engana. Esse texto da palavra de Deus, ele relata exatamente isso. Não se deve julgar as coisas pela aparência. E mesmo que as coisas venham lhe trazer expectativas e resultados diferentes do que você imagina e deseja e precisa, Deus sempre usa um caminho para o milagre. Deus usa essas circunstâncias adversas, surpresas, que abalam qualquer ser humano. Não existe ser humano super-homem. Já está dizendo, é ser humano, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas também fomos criados do barro. Nós temos uma criação humana, carnal, que pensa diferente, que reage muitas vezes conforme aquilo que acontece ao teu redor, ou na tua vida. Então, aquele servo, quando foi buscar aquela água no rio daquela cidade de Jericó, no passado, as águas estavam amargas, salgadas, mas o rio era de água doce, mas as águas estavam salgadas. Impossibilitava de eles se matarem sua sede e de cozinhar. E por esse motivo, aquela cidade se tornou uma cidade deserta. Poucas pessoas habitavam ali. Se tornou uma cidade sem futuro, sem nenhuma expectativa de vida de alguém que quisesse morar ali. Era um lugar onde as pessoas procuravam desviar-se de lá. Mas no texto que nós lemos aqui, que nós vamos estar lendo aqui, já vemos uma cidade habitável e a segunda maior economia de Israel na época, de maior movimento financeiro, comercial. Mas era uma cidade deserta, era uma cidade amaldiçoada, como eles diziam,
por causa de suas águas amargas, salgadas. E então aquele cego, ele corre para o profeta e diz: ó meu Senhor, as águas são salgadas, são amargas. Ou seja, não tem como nós ficarmos, não tem como nós saciarmos a nossa sede, não tem como nós saciarmos a nossa fome, porque não podemos cozinhar em uma água como essa. O que vamos fazer? As tendas estavam todas armadas, o povo estava todos ali, os sacerdotes que acompanhavam o profeta Eliseu, todos estavam ali, já para descansar daquela jornada que eles tinham feito até aquela cidade. Mas o interessante e o importante é que Deus, ele cria meios, circunstâncias para realizar o impossível naquilo que você imagina que não seja possível. Mesmo quando você não acredita em Deus, mesmo quando você não entende o agir de Deus. O agir de Deus não é para ser compreendido, o agir de Deus é para ser aceito, é para ser visto. Deus não age para que as pessoas o aceitem. Deus age para mostrar quem Ele é, o quanto poderoso Ele é, o quanto onisciente, onipresente, onipotente Ele é. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa convencer você de que Ele é poderoso. Ele age de maneira, em circunstâncias na sua vida, que confirma exatamente o que Ele é. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais inesperados da sua vida, Deus está ali para se manifestar por meio da sua fé, ou até mesmo quando você não tem fé. Ah, mas Deus opera quando não há fé? Opera. Deus opera pela compaixão, pela misericórdia, pela graça dele, pelo amor dele. Deus não só opera por meio da fé. Agora, tudo é possível a quem tem fé. A quem tem fé, tudo é possível. Mas Deus opera pela compaixão, como operou na viúva de Naim. Ele não buscou fé na viúva de Naim. Ele enxergou a necessidade e teve compaixão dela, do sofrimento, da dor que ela trazia no peito. Uma dor profunda que somente as mães que perdem seus filhos sentem. Pode explicar isso. Foi o que aconteceu com a viúva de Naim. Ela trazia uma dor profunda que só Jesus poderia enxergar, compreender e trazer uma solução. Porque era a dor da perda da única coisa que ela tinha de valor na vida dela, que era aquele filho. E Jesus disse para ela: não chore. Jesus está dando basta naquela dor, naquele sofrimento, naquela desesperança. Como é que está a sua vida? Sua vida se encaixa em uma dessas condições que foi colocada? Você tem buscado beber da água doce, em rio de água doces, mas quando você prova na água, ela é amarga? A vida é cheia de surpresas, e muitas delas muito mais desagradáveis. Precisamos lidar com isso. Então o profeta, o homem de Deus, mandou pedir uma vasilha, um prato, e mandou trazer sal. Ele coloca sal dentro daquele prato e diz para aquele cego que foi buscar água lá no rio.
vai lá e joga esse sal no rio. As águas já eram salgadas. Então, como se jogar sal em águas salgadas para que ela se torne doce? Era algo ilógico, sem sentido. Pois é, Deus age quando as coisas não têm sentido. Deus age na tua vida quando as coisas estão tão embaraçadas na tua vida que nada faz sentido para você. E Deus usa exatamente aquilo que não faz sentido para que a tua vida venha a ter sentido. Eu imagino o que se passou na mente daquele servo. Como pode? Se as águas já são amargas, eu vou jogar sal dentro delas. Mas ele obedeceu, porque era uma ordem do profeta. Ele foi lá na beira do rio, jogou aquele prato de sal dentro das águas que eram salgadas, mas o rio era de água doce, mas as águas eram salgadas. E ele joga o sal para combater o próprio sal. Quando o sal jogado toca naquelas águas salgadas, elas se tornam doces. Eram amargas, se tornam doces, saudáveis para se beber. Daquele dia em diante, a história de Jericó mudou. De uma cidade desabitada, as pessoas começaram a vir e a morar naquela cidade, a construir seus comércios, e tudo passou a ter um futuro melhor. Passados-se os anos, chega-se a época de Jesus, e Jesus vai passar por essa cidade pela última vez. E nesse último momento de Jesus, passando por essa cidade, Jesus ele realiza na vida de duas pessoas 2 milagres diferentes. O primeiro foi nesse homem chamado Zaqueu. Uma história bem conhecida. Era um cobrador de imposto, era uma pessoa odiada pela população, era um ladrão de carteirinha, era um cidadão romano, um cidadão que tinha um cargo público romano para cobrar os impostos para o seu imperador. Aquela época se vivia no domínio do imperador de Roma, e ele se fazia de esperto, cobrava o dobro do que era determinado pelo imperador, ficava com a metade e devolvia o que o imperador mandava ele cobrar. E isso, com o tempo, o povo foi se revoltando, porque o povo fica sabendo, cedo ou mais tarde, da verdade. Não se pode esconder a verdade. A verdade é uma das coisas que não se pode esconder. Tudo um dia, diz a palavra, vai ser trazido à luz. Tudo um dia vai ser conhecido. Vai se saber o porquê de todas as coisas. Chegará um dia que tudo ficará de maneira clara na vida de todo ser humano. Mas, assim como aconteceu no passado com aquela cidade de Jericó, o milagre aconteceu onde não era se esperado. Deus hoje tem um milagre para a tua vida, mesmo que você não esteja esperando, que você venha se deparar com a situação como deparou-se aquele servo do profeta Eliseu diante daquele rio, que embora fosse um rio que era para ser um rio de água doce, as águas eram amargas.
mas houve uma transformação porque se combateu o mal com o próprio veneno que o mal agia. É preciso entender os mistérios de Deus. Quando você passa a ter uma percepção espiritual das coisas, você vai ter a mesma percepção que teve o apóstolo Paulo ali na segunda carta de Coríntios, que nós lemos aqui pelas madrugadas na última live que fizemos. Você vai entender o agir de Deus. Você vai compreender como é que Deus age em situações que você imagina que não há possibilidade alguma de mudança, de transformação. Só não há quando Deus não está presente. Mas quando Deus está presente, tudo é possível, mediante a tua fé nele. Então Jesus ele ia atravessando a cidade. Então ele não ia com o propósito de ficar na cidade. Ele ia para Jerusalém. Naquela semana ele seria morto e ressuscitado após o terceiro dia. Então ninguém sabia desse plano. Só Jesus sabia desse plano de Deus na vida dele. Ele teria que dar vida por nós naquela cruz. Mas ele vai. A cidade de Jericó está no caminho. Era a cidade mais movimentada depois de Jerusalém. Onde o comércio era forte, o movimento das pessoas era grande. E vivia um homem naquela cidade chamado Zaqueu. Como nós falamos, um ladrão de carteirinha. Roubava o povo, sugava o sacrifício, o suor dos trabalhadores daquele povo daquela cidade. E isso trouxe uma revolta grande das pessoas. Porque além deles terem que pagar o imposto ao imperador de Roma, a César, eles agora sabiam que estavam pagando imposto àquele homem chamado Zaqueu, que não era devido, que aquilo era um suborno, que era um ato de corrupção daquele homem que deixou com que a ganância, a avareza adentrasse em seu coração, imaginando que o dinheiro é tudo nessa vida e o que o dinheiro traz toda a solução. E eu quero afirmar isso a você. O dinheiro não traz solução para tudo nessa vida. Algumas coisas sim, mas o dinheiro não resolve tudo. E a prova está aí. Quantas centenas e milhares de pessoas riquíssimas morreram na pandemia. Tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com o dinheiro. Mas o dinheiro não conseguiu salvá-los. O dinheiro não conseguia fazer com que essas pessoas morressem. Então tem situações que o dinheiro pode até trazer uma solução. Mas tem situações que o dinheiro acaba lhe trazendo mais problemas do que mesmo solução. Isso foi no caso de Zaqueu. Ele foi se enriquecendo, mas o povo foi se revoltando e odiando a ele. Na medida em que ele se enriquecia ilicitamente, o povo se revoltava contra ele, odiava ele, a família dele. E aí, aquele sonho que ele tinha de que o dinheiro iria trazer toda a paz e tranquilidade para ele, foi ao contrário. Trouxe insegurança, trouxe a falta de paz, de tranquilidade. E ele já não podia mais sair na cidade, a não ser com uma escolta de soldado. Sua família já não podia passear livremente pelas feiras da cidade. Precisava de uma escolta de soldado. Mesmo ele saindo com a escolta de soldado, ele ouvia o grito das pessoas, chamando ele de ladrão, chamando de palavras
que não convém a nós aqui falarmos, pois já entendemos muito bem. Mas passa-se o tempo. Jesus está no seu ministério, já no final de sua jornada aqui na face da terra, para dar vida por nós. E ele vem passando, chegando a Jericó, atravessou Jesus a cidade. Quando ele chega em Jericó, ele atravessa a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Chega um momento na vida que Zaqueu, ele busca conhecer quem é Jesus. Por quê? Porque ele não suporta mais viver aquela vida que ele está vivendo em consequência dos seus próprios atos. Ele está colhendo o que ele havia plantado. E ele agora não suporta mais. Sua família não suporta mais. Precisa de um ato de mudança, precisa-se de um milagre. E ele enxerga em Jesus a única solução para mudar essa situação. Mas ele precisa ver. Ele precisa se aproximar de Jesus. Até ele tenta se aproximar de Jesus. Ele sai com a sua escolta de soldado, vai ao encontro de Jesus, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo de pequena estatura, não conseguia, devido à influência do povo. Pedimos desculpa aos irmãos, os que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar. Mas nós estamos aí lutando contra essa gripe. Duas coisas aqui que impedia Zaqueu de ver que era Jesus. Sua estatura, era um homem de pequena estatura, e devido à influência do povo. Ou seja, o povo se revoltava contra ele. O próprio povo impedia ele de se aproximar, de poder enxergar Jesus. Ou seja, o povo cercava ele. Porque o povo não queria que aquele homem chegasse perto de Jesus. Mas Jesus queria chegar perto daquele homem. Muitas pessoas agem da mesma maneira na tua vida. Muitas pessoas, elas fazem de tudo para impedir que você chegue perto de Jesus. Porque chegando perto de Jesus, você tem a oportunidade do milagre dele acontecer na sua vida. De uma mudança de vida sua, de transformação, de rumo, de destino, de solução dos problemas que ocorrem na tua vida, que te levam muitas vezes ao desespero. Nós estamos numa sociedade despreparada psicologicamente. Temos visto aí jovens despreparados psicologicamente em situações extremas. Porque enquanto você não está vivendo uma situação extrema, aí você se acha capaz no controle da situação. Mas quando ocorrer uma situação que te leva ao extremo, aí você se depara que você não tem a capacidade intelectual, muito menos espiritual, para lidar com aquela situação. E aí você coloca em risco a tua vida. Você coloca em risco a vida da sua família. Então, nós estamos vivendo essa geração que precisa conhecer a vontade de Deus. Precisa conhecer Jesus.
como Zaqueu queria conhecer Jesus, mas duas barreiras o impediam. A sua pequena estatura. Talvez existam coisas na tua vida que você enxerga como uma barreira para você se dirigir até Jesus, para você buscar conhecer Jesus. Há muitas barreiras. O inimigo é muito sagaz, muito astuto, como disse Jesus, rasteiro. Ele usa de todos os meios possíveis que estejam ao alcance dele para influenciar você em circunstâncias, amarrando a tua vida, enlaçando a tua vida, de maneira que você não consiga chegar perto de Jesus. Ele fecha portas, caminhos, coloca as suas legiões de demônios para impedir você de se aproximar de Jesus. Mas você tem que ser determinado, como Zaqueu. Zaqueu estava diante de um problema que era insolúvel, que ele próprio não tinha como trazer solução sem que a presença de Jesus estivesse ao lado dele. Você tem que entender isso. Há situações na tua vida, ou nas nossas vidas, que se a presença de Jesus não estiver conosco, nós não vamos encontrar uma solução. Abra o teu entendimento para isso. A vida é cheia de surpresas. Traz muitas vezes surpresas boas, mas traz mais surpresas desagradáveis, ruins, do que mesmo surpresas boas. Então nós temos que estar muito mais preparados para lidar com essas situações que são adversas, contrárias, que vêm para te destruir, tirar a tua tranquilidade, tirar o teu sossego, amarrar os teus caminhos, impedir de que você avance. O diabo levanta de todas as maneiras circunstâncias adversas contra a tua vida. Muitas vezes até por meio das pessoas mais próximas de você, da tua família, membros da tua família, pessoas que você considerava amigos, conhecidos, parentes, inimigos que você nunca viu. Pessoas passam a te odiar e você busca encontrar uma razão, um motivo para isso, e você não vai encontrar na lógica humana, porque você não fez nada contra aquela pessoa. E como é que aquela pessoa consegue te odiar? Ali é uma ação maligna, ali é um agir no mundo espiritual de Satanás nas trevas, por meio dos seus comandados, demônios, entidades malignas, realizando exatamente isso contra a tua vida. E se você não tiver discernimento da vida espiritual, você não vai entender muita coisa que acontece na tua vida, muitas situações que passam na tua vida, porque você não vai conhecer a verdade se você não estiver com ela dentro de você. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única verdade que nos liberta é Jesus. Por quê? Porque ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Então, o segundo motivo era resultado das práticas, atitudes, escolhas erradas que o próprio Zaqueu fez na vida dele, naquela cidade, como cobrador de impostos. Ele plantou corrupção, ele plantou ações ilícitas contra o povo, roubando o povo de maneira ilícita. Os impostos determinados ali pelo imperador de Roma já era injusto. Agora tinha o cobrador de imposto que aumentava esses impostos para se enriquecer. Até que ele se deparou com a realidade. Você hoje pode estar se achando certo, que você está no caminho certo, de que tudo está bem na tua vida, mas é porque você ainda não chegou ao extremo.
de uma situação em que você não encontra solução em ninguém nessa terra, a não ser em Jesus. Aconteceu com esse homem, Zaqueu. Chegou um momento que ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que buscar uma solução, porque ele não suporta mais aquela pressão, daquela situação extrema de ódio do povo, de revolta do povo, em consequência do quê? Do que ele fez de errado contra o povo. Então diz aqui a palavra que era devido à influência do povo que ele não conseguia ver Jesus. Mas o versículo seguinte diz: por esse motivo. Então ele tinha convicção. Zaqueu, ele tinha convicção, tinha certeza de que ele não podia ver Jesus. Um dos motivos era a revolta do povo, que não deixava ele se aproximar de Jesus. Então ele correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então Zaqueu tinha conhecimento daquela cidade, ele vivia naquela cidade. Ele sabia que lá na frente, à beira do caminho por onde Jesus ia passar, tinha uma árvore conhecida como figueira brava. Uma árvore cheia de espinhos, espinhosa. Há muitas soluções na nossa vida que, para nós encontrarmos, nós temos que subir numa árvore espinhosa. Nós temos que conviver por alguns momentos entre os espinhos. A carne tem que ser ferida. A carne tem que ser sentida, como sempre nós falamos. Quanto maior for a dor, mais possibilidade você tem de buscar Deus na tua vida. Porque infelizmente as pessoas só dão de conta de que Deus é a solução quando a dor é extrema, quando a situação está além dos seus limites, quando ele não enxerga mais pela lógica humana uma solução. Zaqueu correu adiante, subiu naquela árvore, naquela figueira brava, para observá-lo. Ele não subiu para falar com Jesus. Ele subiu para observar Jesus. Por quê? Qual a razão que o evangelista Lucas traz essa narrativa com essas palavras? Zaqueu, no coração, ele tinha a esperança de que o próprio Jesus o enxergasse. Zaqueu precisava que Jesus tomasse a iniciativa de falar com ele, de querer conhecê-lo e ouvir o que ele tinha a dizer. Zaqueu não podia tomar essa decisão perante a multidão, porque a multidão o odiava. Ele estava correndo risco de vida. Se Jesus, ao passar por debaixo daquela figueira brava, Zaqueu gritasse: ó Jesus, se fizesse igual o cego de Jericó, Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso falar contigo. Aquele povo não ia deixar ele descer daquela árvore. E se ele descesse, ali haveria, sem dúvida alguma, morte de muitas pessoas. Porque os guardas, a guarda pessoal dele, ia entrar em conflito com a multidão. E a multidão era muito maior. Então Zaqueu foi sábio. Ele se coloca em um lugar onde ele pode observar Jesus. Então, no coração dele, ele já entendia que Jesus tinha a capacidade de sondar o coração e as intenções do coração do ser humano. Deus tem essa capacidade. Por isso nada passa desapercebido diante de Deus. Zaqueu tinha essa convicção que ele não iria
que Jesus não iria passar ali sem perceber que Zaqueu estava ali e qual o motivo pelo qual ele estava trepado naquela figueira brava. Zaqueu não disse uma palavra. Ele apenas subiu e ficou ali para observar Jesus. Já é um grande começo. Quando você demonstra para Deus o interesse de observar, de conhecer pessoalmente Jesus na tua casa, na tua vida. Quando Jesus chega ali, diz assim: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz é olhar para cima da árvore. Por quê? Porque Jesus já sabe que tem um homem lá em cima da árvore, chamado Zaqueu. Jesus já conhece a história dele. Todo mundo conhecia a história dele. Então Jesus via ali, olhou para um coração que queria encontrar alívio para a alma dele. Queria encontrar solução para as aflições e angústias da alma. Porque não tem coisa pior na vida de um ser humano quando ele se depara com essa extremidade, onde se divide as suas emoções, sentimentos com a razão. E essas emoções, esses sentimentos, elas ultrapassam a razão da tua vida. E você não sabe como lidar com isso. Ser humano nenhum. Sem Jesus, o próprio Jesus falou: sem mim, nada vocês podem fazer. Você pode lutar o quanto você quiser. Mas vai chegar um momento que cada luta que você lutar, um pouco das tuas forças vão ser minadas. É assim que Satanás ele age. Satanás não procura destruir você de uma hora para outra. Ele vai colocando lutas, pequenas, grandes, médias, mas são lutas, adversidades, problemas, conflitos, situações adversas. E cada uma dessas circunstâncias que ele coloca na tua vida, ele vai tirando de você pouco das tuas forças, até que você não tenha mais forças nenhuma para buscar a solução em Jesus. É assim que Satanás destrói a vida das pessoas. Aí as pessoas entram naquele estado de extremos conflitos. E como não tem preparo, já não tem mais forças, é uma presa fácil nas mãos do inimigo e acaba sendo destruído ou levar a se destruir a si próprio. Quando Jesus chega debaixo da figueira, foi Jesus que olhou para cima. E ao olhar para cima, Jesus já chamou. Jesus tomou a iniciativa, porque essa era a esperança de Zaqueu, que Jesus o enxergasse e o chamasse a atenção de Zaqueu, falasse com ele. Deus tomou essa iniciativa por nós, ao enviar o seu próprio Filho ao mundo, sendo nós ainda pecadores, para morrer por nós na cruz, sem que nós merecêssemos nenhum perdão dele. Nós não merecíamos nenhum tipo de perdão da parte de Deus, porque o ser humano, por natureza, ele é mau. Eu não sou mau não, pastor. Eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa? Você imagina que é uma pessoa boa? Sem Jesus ninguém é bom. Porque se conhece a árvore pelos frutos. E olha os frutos que têm saído do teu viver, da tua boca, dos teus lábios, dos teus pensamentos, das intenções do teu coração. Olha para esses frutos, como eles são malignos, são maus, perversos.
Se você pudesse, você engolia viva a carne dos seus inimigos. O homem é mau por natureza, o ser humano é mau por natureza. Por isso Jesus ele veio para mudar essa nossa natureza carnal em uma natureza espiritual, incorruptível, que não se contamina. Por essa razão Jesus disse que nós temos que nos negar a si mesmo se quisermos seguir a Ele. Negar a si mesmo é negar essa natureza a si próprio. Ele olhou e viu Zaqueu e chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje na tua casa. Jesus já sabia de que Jesus, ele próprio, precisava entrar na casa de Zaqueu. Desce depressa porque eu preciso ficar na tua casa. Em outras versões, me convém hoje pousar na tua casa, entrar na tua casa. Quem sabe não esteja sendo assim hoje a tua vida. Está precisando que Jesus adentre em sua casa. Que ele fique na tua casa. Nem que seja por pouco tempo, por poucos minutos. A presença de Jesus, 1 minuto sequer. Se ele ficar 1 minuto na tua casa, na tua vida, já é mais do que suficiente para ele proporcionar a você o milagre de vida, o milagre que você precisa. Aí ele vai deixar você a cargo do Espírito Santo. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo instante que Jesus falou isso, olha aí, no mesmo instante que Jesus se dirige a Zaqueu, não é Zaqueu que se dirige a Jesus. Zaqueu vai ao encontro de Jesus, mas se depara com 2 barreiras. Uma delas é muito perigosa, a influência do povo. O povo está influenciado contra ele. O povo está com ódio dele, o povo quer ver ele morto. O povo não tem amor no coração, o povo que estava ali ao lado de Jesus não conhecia o propósito de Deus, não tinha amor no coração. Eles estavam ali vivendo debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Então eles queriam que Zaqueu desaparecesse igual uma fumaça. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e recebeu com enorme alegria. Ele depressa desce daquela árvore e recebe Jesus com enorme alegria. Por quê? Porque ele estava dizendo para si mesmo: consegui minha chance, consegui a oportunidade que eu precisava ter para estar com esse homem chamado Jesus. Valorize isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Valorize a oportunidade que você tem de estar com Jesus. Porque isso é raro. Não é todo momento que você consegue isso. Isso proporciona todas as oportunidades de mudança de vida, de cura, de milagre, de transformação de vida na sua própria vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Aí a multidão, ela se expressa. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Toda a multidão que presenciou tudo o que estava acontecendo começaram a expressar o que eles pensavam e murmuravam, dizendo: ele entrou na casa daquele pecador e se hospedou lá. A multidão se revoltou contra Jesus. Como pode ele ter entrado na casa daquele pecador e se hospedar lá naquela casa daquele pecador? Mas Jesus veio buscar e salvar os que se acham perdidos.
Zaqueu chegou na consciência e no entendimento dele que ele estava perdido, estava sem direção, estava sem rumo, não sabia como solucionar os problemas que ele próprio gerou pelas atitudes dele de ganância, de avareza, de roubar o povo. Você que gosta de tirar as coisas do povo, de roubar o povo, de cometer injustiça, de agir com corrupção, dependendo do cargo que você tenha, qualquer oportunidade que você tenha, você procura se beneficiar a si próprio, mesmo que seja de maneira ilícita. Vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que se deparar com isso perante Deus. Aconteceu com Zaqueu. Embora a multidão se revoltasse contra Jesus, agora a multidão estava revoltada, era contra Jesus. Eles tinham ódio de Zaqueu, mas se revolta contra Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que tomou a iniciativa de entrar na casa de Zaqueu. De dizer a Zaqueu, olha, hoje eu preciso entrar na tua casa. Então Zaqueu tomou a palavra. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, interessante que debaixo da árvore, Jesus toma a iniciativa de conversar com Zaqueu. Dentro da casa de Zaqueu, Jesus se cala e espera Zaqueu tomar a iniciativa. Duas coisas totalmente diferentes uma da outra. É o mesmo que aconteceu. Deus tomou a iniciativa e enviou Jesus a esse mundo há mais de 2000 anos atrás para morrer por nós naquela cruz do Calvário, para derramar o sangue dele, para perdoar os nossos pecados sem nós merecermos. E o que Deus espera de nós agora é que nós tomamos a iniciativa. Porque a primeira iniciativa veio dele. Deus nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus tomou a iniciativa de vir. Deus se fez carne e habitou entre os homens. A iniciativa veio de Deus, de trazer salvação às nossas vidas. Mas quando Jesus chega e realiza e traz o cumprimento da graça e da vontade de Deus por meio dele, o que Deus espera de nós hoje? É o mesmo que Jesus estava esperando de Zaqueu, quando ele entra na casa de Zaqueu. Ele entra na casa de Zaqueu e Jesus fica calado. Por quê? Debaixo da árvore, quem tinha que tomar a iniciativa era Jesus. Porque Jesus tomando a iniciativa lá debaixo da árvore, onde Zaqueu estava lá em cima daquela árvore, a multidão não podia impedir. Olha a estratégia de Jesus. Olha a estratégia do reino de Deus. Olha o exemplo de estratégia. Debaixo da árvore, Zaqueu não podia falar nada. Ele só podia observar. Porque seus inimigos estavam ali querendo comer a carne dele viva. Mas os seus inimigos temiam o poder e a autoridade daquele que estava no meio deles, que era Jesus. Os seguidores de Jesus, você imagina que eram pessoas santas, perfeitas? Não. Tinha todo tipo de pessoas ali, com todo tipo de intenções. E aquele povo ali, todos estavam revoltados contra Zaqueu, porque eram sugados com os impostos que ele impõe para receber deles ilicitamente. Mas aí, debaixo da árvore, quem tem que falar é Jesus, não é quem está em cima da árvore. Mas dentro da casa, quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, quem tem que falar é Zaqueu, não é Jesus.
Porque quem está ali precisando, que inicia a conversa, é Zaqueu, não é Jesus. Jesus já conhece a situação dele. Jesus já conhece a tua situação. Então por que Jesus vai ter que dirigir a palavra a você? Se ele já conhece a tua situação, quem tem que dirigir a palavra a Jesus é você. Você que tem que falar. Você não queria ver ele? É como Jesus estava dizendo, é como Jesus estivesse dizendo para Zaqueu, pronto, você quis me ver, a multidão não te deixou você me ver, ela impediu você de se encontrar comigo na rua, você subiu numa árvore para me observar, e eu tomei a iniciativa, falei com você, abri o caminho para chegar até a tua casa sem que você fosse lixado pela multidão. Agora é tua vez de falar. O silêncio de Jesus ali expressava tudo isso. E Zaqueu entendeu. Zaqueu teve discernimento de que agora quem tinha que falar era ele. E então, olha o que Zaqueu disse. Então Zaqueu tomou a palavra. Começou e comunicou a Jesus. Eis, e ele dizendo para Jesus, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou dando aos pobres. E se alguém eu extorqui, ou seja, eu roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, olha que palavra importante, uma frase tão simples. Diante disso, é diante do que você fala para Jesus. Quando Jesus adentra em sua casa, em tua vida, Jesus, ele só vai tomar a iniciativa de falar quando ele adentra em sua casa, em sua vida, depois que você toma a decisão de contar para ele que você está arrependido dos erros que você cometeu, das falhas que você cometeu, dos teus pecados, e que você muda de direção para consertar a situação. Diante disso, quando Jesus escuta que Zaqueu deseja mudança, está disposto a mudar, está disposto a pegar a metade dos bens, dar aos pobres e recompensar 4 vezes mais aquele que ele roubou, que era toda a cidade. Aí ele estava confessando a Jesus, Senhor, eu errei. Ele estava confessando a Jesus, Senhor, eu errei. Eu achei que o dinheiro era tudo para mim. Eu acumulei riqueza que só me trouxe desgraça. Eu roubei esse povo. Agora eu quero devolver a eles e recompensar a eles. E eu quero ajudar os pobres. Quero dar a metade dos meus bens a eles. Aí diante disso, diante dessa atitude de Zaqueu, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se acha perdido. Louvado seja Deus. Que maravilha. Por isso você tem que saber escolher suas palavras. Quando Deus te der a oportunidade, conceder a você estar diante dele. Quando você perceber que ele está presente contigo, Deus fica ali esperando você falar. Porque quem está precisando falar agora é Zaqueu. Não era Jesus. Debaixo da árvore, quem precisava falar era Jesus. Porque Jesus falava, todos ali, mesmo revoltados, iam ficar quietinhos, como ficaram. Mas dentro da casa de Zaqueu, Jesus fica em silêncio. Porque quem tem que falar é Zaqueu. Quem está com problema é Zaqueu. Então, se você é quem está com problema, se você que está precisando da ajuda de Deus, do socorro de Deus, quem tem que tomar a iniciativa de falar é você. Deus já fez a parte dele. Ele já veio esse mundo, já abriu a porta, já quebrou o véu da separação entre você e ele, te dando a liberdade de você se expressar para com Deus, de suas orações serem ouvidas,
por meio do nome de Jesus e ser atendida por meio do nome de Jesus. Então você que precisa é quem tem que tomar essa iniciativa e contar para Ele o que você está passando, o que você está necessitando, qual o tipo de socorro que você está querendo que Deus faça por você, que Deus te socorra, que atitude você está necessitando que Deus tome a teu favor. É preciso que você entenda isso. Olhe para essa história aqui, uma história riquíssima, maravilhosa, do agir, do plano de Deus na vida das pessoas para gerar um milagre. Deus é sábio naquilo que Ele faz, em tudo que Ele faz, Deus é sábio. E Deus tem bondade. Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer o melhor para você. Deus sabe como apaziguar as guerras, as situações difíceis na tua vida, as lutas, os conflitos internos dentro de você. Deus sabe colocar tudo em paz. Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Jesus tem paz, tranquilidade para o teu coração, para o teu viver. Mas Ele espera que você confesse a Ele o que você precisa confessar, para que Ele tome a decisão mediante, depois do que você falar para Ele. Ele possa trazer a garantia a você de que você não será mais o mesmo. Não será mais odiado pela multidão. Quando Jesus sai da casa de Zaqueu, a multidão já não odeia mais Zaqueu. Você não tem mais aqui na Bíblia comentário da multidão se revoltando contra ele, e nem murmurando porque Jesus havia entrado. Todos passaram a entender e compreenderam o plano de Jesus de entrar naquela casa daquele homem, para salvar aquele homem, aquela família que desejava ser salva. E é assim que Deus faz com você. Então, nesse domingo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará por ti. Lembre-se que a nossa vida, nós vivemos entre dois mundos. Nós vivemos nesse mundo natural, tenebroso, de seres humanos, incapazes muitas vezes, por si próprios, de demonstrar atos de compaixão, de amor, de misericórdia. Mas nós temos um mundo espiritual, onde as nossas guerras, nossas lutas são lutadas. E é de lá que se providenciem as vitórias. É lá no mundo espiritual, onde nossos olhos naturais não conseguem ver. Por isso o apóstolo Paulo falou lá na segunda carta de Coríntios, que nós temos que fixar nossos olhos naquilo que nós não vemos, nas coisas invisíveis e eternas. Não coloque os teus olhos naquilo que você vê, porque você só consegue ver problemas, dificuldade, transtornos, situações adversas, lutas, conflitos, desprezos, rejeições, dores. Nossos olhos naturais só conseguem ver o que é natural. Mas comece a olhar pelos teus olhos da fé. Comece a olhar com os teus olhos espirituais para as verdades de Deus. Que Deus te ama, que Deus quer o melhor para a tua vida, que Ele pode mudar a tua vida e a tua história. Só depende de um momento só, de um simples momento, dele contigo, de você com Ele, em particular. Converse com Ele em particular. Conta para Ele a tua dor. Conta para Ele a tua situação. Confessa a Ele os teus pecados. Seja sincero com Ele. E aí você vai ser agraciado com essas mesmas palavras que Jesus falou para Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa. Que o Senhor traga a salvação na tua casa, em todos os sentidos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, amado. No nome de Jesus. Vamos orar e encerrar por hoje essa palavra. No nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai eterno,
Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, tudo que neles há. Deus onisciente, onipresente, onipotente, Pai das luzes. Deus cuja presença não há sombra, nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas, seus lares, suas famílias. E no nome de Jesus repreendemos, Pai, toda artimanha do inimigo, toda armadilha e cilada de Satanás contra a vida desse Teu servo, contra a família dele, contra os filhos. Seja repreendido em nome de Jesus. Pai, quebra esses laços do inimigo, no nome de Jesus, que Satanás tem procurado laçar esta vida de todas as formas e maneiras. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, está escrito na Tua palavra, que tudo que pedimos no nome de Jesus o Senhor nos concede, e que o Senhor nos concedeu a autoridade para repreender o mal. E assim estamos fazendo no nome de Jesus, repreendendo todo o mal na vida dessas pessoas agora, no nome de Jesus. Toda ação do inimigo, todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas desse século, toda hoste espiritual da maldade, no mundo das trevas, tem se levantado contra essa família para destruir, seja cancelado em nome de Jesus. Renova as forças desse teu filho, dessa tua filha. Essas forças que foram sendo minadas poucos aos poucos, até essa pessoa já não suportar mais. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia. Restaura as forças dos teus filhos, das tuas filhas. Em nome de Jesus. Renova essas forças. Redobra esse ânimo, essa autoestima. Não deixa que eles percam a fé em Ti, meu Deus, nas Tuas promessas, que são imutáveis. Pode passar os céus e a terra, mas as Tuas palavras, Jesus, não vão de passar. Acolhe cada uma dessas vidas. Acolhe cada uma dessas pessoas, Pai. No nome de Jesus, Teus servos estão passando por lutas, dificuldades. Abre as portas que se faz necessário, Pai, na vida dessas pessoas. No nome de Jesus, traz a solução. Crie meios, circunstâncias, para que as Tuas providências cheguem à vida desse Teu filho, dessa Tua filha, da família de cada um. No nome de Jesus, Pai. Nós estamos orando nesse momento, Pai, em favor de todos. Nesse domingo seja um domingo agraciado, abençoado. No nome de Jesus, na vida de cada um. Livra de todo mal. Livra, Pai, de toda a hoste espiritual da maldade. Livra de toda seta que assola o meu dia. Toda a mortandade que é ordenada por Satanás no meu dia. Livra dos demônios que se rastejam no meu dia. Livra, Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, o Teu povo, de toda ação de Satanás contra a vida da Tua igreja, no nome de Jesus. Guarda, protege os que são Teus. Protege essa família, protege essas vidas, Pai, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor seja contigo, o Senhor te fortaleça, o Senhor te renove, em Cristo Jesus. Fique em paz, fique com Deus. Até a próxima oportunidade, meus amados. Em nome de Jesus. Amém.